Tudo começou, estava num jardim, foi quando uma maçã caiu sobre mim. E aí, gente? Tem uma musiquinha do Newton aí que depois eu posso passar para vocês. Mas hoje o Miauzinho vai falar de leis de Newton. E a gente tem que entender que esse homem, esse inglês, ele foi um dos maiores cientistas da época dele e ainda hoje, porque todas as leis que ele intencionalmente encontrou estão muito relacionadas com todos os movimentos que nós conhecemos e com os fenômenos que nós temos no nosso dia a dia. Esse cara, ele tem 3 leis. E a lei principal dele, a lei inicial dele, foi um presente de Galileu. Galileu já tinha uma ideia de inércia antes de Isaac Newton. Mas aí Newton conseguiu delinear essa inércia de forma bem tranquila, chegando à conclusão de que os corpos, eles tendem, todo mundo já sabe desta frase, parece aquela de Lavoisier, né? Mas os corpos tendem em manter o seu movimento inicial, ou seu movimento de equilíbrio, e este movimento pode ser tanto parado, como pode ser em um movimento, em mudança de espaço. Mas essa mudança de espaço que o corpo pode estar se acontecendo e mesmo assim estar em equilíbrio, tem que ser obrigatoriamente um movimento retilíneo uniforme. Então a gente tem que ver que a lei da inércia, ela diz que o corpo tende a permanecer parado, na verdade não é parado. O corpo tende a permanecer em equilíbrio e esse equilíbrio estático, o equilíbrio inercial que nós chamamos, ele tanto pode ser realmente parado como pode ser se movimentando, certo? Só que esse movimento precisa ser movimento retilíneo e uniforme. Por que aqui ele pode tanto estar parado ou pode estar em movimento retilíneo uniforme? Como é que um corpo em movimento retilíneo uniforme pode estar em equilíbrio? Na verdade, a grande jogada aí é a velocidade. Então a velocidade aqui de um corpo parado é igual a 0. E a velocidade aqui de um corpo em movimento retilíneo uniforme, ela é constante. E professor, bem simples, né? Mas o que é que está mais intrinsecamente relacionado com a velocidade igual a 0 ou com a velocidade constante? Bom, um corpo parado com velocidade igual a 0, obrigatoriamente ele não tem aceleração. Então aqui a grande característica é que a aceleração também é 0. E aqui, por essa velocidade estar constante, a minha aceleração também tem que ser 0. Por que que para Newton a inércia necessita de uma aceleração igual a 0? Porque que para Newton um corpo inercial, um corpo com inércia, ele precisa estar com a aceleração igual a 0. Porque a gente vai ver na segunda lei da dinâmica, para que um corpo mude a sua velocidade, ele precisa ter uma força fazendo isso acontecer. E a reação desta força seria a aceleração. Então, se este corpo não tem a aceleração e este corpo não tem a aceleração, todas as resultantes desse corpo, as forças que resultam nesses corpos, são iguais a 0. É um vetor nulo. Então essa é a grande sacada de Newton. Para que esse corpo esteja em equilíbrio, as forças atuantes no corpo devem ser nula. Professor, então o corpo em movimento retilíneo uniforme tem força resultante nula? Tem, porque a força resultante, ela quando é nula, ela denota a aceleração igual a 0. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora essa inércia, ela também está relacionada com a massa do corpo. E professor? A massa do corpo é uma característica diretamente relacionada com a inércia. A gente tende a crer que essa inércia, ela está muito relacionada com a gravidade, mas não. Essa inércia não tem relação com o peso que depende da gravidade. Não. Essa inércia só tem relação com a sua massa. Aqui na Terra, é mais fácil movimentar uma bicicleta do que um caminhão, óbvio. Porque a bicicleta tem uma massa menor, logo tem a inércia menor. Um caminhão tem a massa maior e também tem a inércia maior. Mas se eu trouxesse esse caminhão que tem uma inércia grande para o espaço, onde não tivesse gravidade,
ele ainda continuaria tendo a mesma inércia, embora não exista mais o peso? Iria. É tão difícil movimentar um caminhão no espaço como é difícil movimentá-lo aqui na Terra. Porque movimentar um corpo é conseguir vencer a sua inércia. E a inércia está relacionada com a sua massa. O caminhão tem muita massa, logo tem muita inércia. Seja aonde for, esse caminhão sempre terá a mesma inércia. Logo, sempre será difícil movimentá-lo, aqui na Terra ou em outro lugar. Então, tirem da cabeça de vocês que a inércia tem relação com a gravidade. Não. A inércia só tem relação direta com a massa dos corpos. Até aqui tudo bem? Tranquilo? De boa? Então, Galileu entendeu que a inércia tem relação com a massa. E a inércia acontece quando o corpo tem velocidade zero ou quando o corpo tem movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Para que haja inércia, ele tem que estar em equilíbrio. Então, para que ele esteja em equilíbrio, ele tem que ter resultantes iguais a zero. É interessante notar que quando a gente vai estudar MHS, movimento harmônico simples, tem um momento, bem rápido, que a molazinha, a gente estica a mola, né? E ela vem para cá com a velocidade máxima. Chega num ponto onde ela fica com a velocidade igual a zero. Mas mesmo assim ela continua o movimento. Por que ela não para quando a velocidade fica igual a zero aqui? Por que ela não para? Porque por inércia ela estava em movimento, então ela continua em movimento. Então, uma das coisas que rege o movimento harmônico simples é a inércia dos corpos. É muito importante. Professor, então o que seria a dinâmica? A segunda lei de Newton. Bom, a segunda lei de Newton parte do pressuposto de que quando eu coloco uma força no sistema, aquele sistema ele já tinha uma massa, né? Porque a característica primordial da mecânica é trabalhar com a massa. Mas quando eu coloco uma força no sistema, o que é que acontece com a massa? Essa massa ela é acelerada. Então aparece uma aceleração. Então, para toda aceleração, é necessário existir no sistema uma força. Qual é a principal força que a gente conhece no dia a dia, no nosso cotidiano? A força que a gravidade exerce sobre o nosso corpo. O campo gravitacional faz com que as massas sejam aceleradas. Gravitacional. O nosso campo gravitacional gera uma força que eu conheço como força... muito fácil, né? Força-peso. É uma força que depende do campo gravitacional, então não é uma força de contato, é uma força de campo. E o que é que a força-peso é? A força-peso depende da gravidade e ela faz com que a massa dos corpos sejam aceleradas. E que aceleração é essa? Essa aceleração especial que o campo gravitacional faz? A própria gravidade. Então a força-peso é um vetor, aponta sempre para o centro dos planetas dos planetas não, viu? De todos os corpos que possuem massa. O peso é a característica de um corpo quando se aproxima de outro com massa. A gente vai estudar lá na frente que quando uma carga chega próxima de outra, ela sofre uma força também, por conta do campo elétrico. Aqui não. Aqui a massa sofre uma aceleração por conta do campo gravitacional. Logo é gerada uma força. Então, o que é uma força? Uma força é uma entidade que acelera uma massa. Nesse caso, força é isso. E quem é a aceleração que faz com que a massa gere peso? Gravidade. Tranquilo? Bem simples, bem fácil, bem rápido. Isso aqui foi a segunda lei de Newton que relaciona força e aceleração. Para que exista aceleração, existe força. É tanto que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante, a aceleração é zero, logo a força também é zero. Vocês vão entender que sempre na mecânica a força acompanha a aceleração. Para onde a aceleração está indo, a força também está indo, porque elas são a identidade da outra.
Quem gera isso é isso aqui, certo? E vice-versa. A última lei, uma lei também muito importante e que gera certa confusão, é a terceira lei de Newton. E essa segunda lei serve para tudo? Serve para tudo. Toda vida que você quiser saber uma força que está atuando sobre uma massa, só é você saber a aceleração que está atuando sobre ela. Então, força sempre será igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Tranquilo? Segunda lei de Newton, equação fundamental da dinâmica. A dinâmica precisa dessa relação. E ela serve para tudo. Vocês vão ver lá na frente que ela serve para tudo. Mas para tudo o quê? Para tudo que tenha massa. Beleza? Olha aqui a terceira lei de Newton, ação e reação. Primeiro, é importante a gente saber que a ação e reação é aquela velha frase. Toda ação gera uma reação e ela tem uma característica importante porque ela tem mesma direção. Então elas têm a mesma direção, elas têm a mesma reta suporte, elas podem estar na horizontal, na vertical, não interessa, elas têm a mesma direção. Elas têm o mesmo módulo, isso é muito importante também. A ação e reação só acontece se elas tiverem o mesmo módulo. Porém, a parte mais importante, elas têm sentidos contrários. Professor, entendi. Elas têm mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos contrários. Se uma joga para um lado, a outra joga para o outro. Mas ela tem outra coisa aqui muito importante, que é as coisas que todo mundo confunde. E, além de sentidos contrários, ela tem também, isso aqui é muito importante, elas atuam, isso é o must, atuam em corpos, eita professor, em corpos o quê? Corpos diferentes, isso é muito importante. Talvez seja a coisa que os alunos mais confundem. Então vamos lá, quem é em síntese, ação e reação, conceitualmente? São forças contrárias, sentidos contrários, mas que colaboram com a mesma direção, com o mesmo módulo, mas não atuam nos mesmos corpos, atuam em corpos diferentes. Professor, mostra aí um exemplo. Bom, um jogador de futebol chuta uma bola. Aqui o pé do jogador de futebol e ele chuta essa bola. Quando ele chuta a bola, olha que legal, ele faz uma força para direita. E a bola no pé faz uma força para esquerda. Então o pé faz uma força na bola para a direita, a bola faz uma força no pé na esquerda. O pé faz uma força na bola, a bola faz uma força no pé. Atuam em corpos diferentes? Atuam. Sentidos contrários? Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Possuem o mesmo modo? Possuem. Se esse pé fizer um chute de 20 newtons, a bola vai reagir também com 20 newtons. Então elas possuem o mesmo módulo. Se vocês olharem, elas possuem a direção horizontal, então elas possuem a mesma direção, possuem o mesmo módulo, possuem sentidos contrários e atuam em corpos diferentes. Esse fato de atuar em corpos diferentes colabora para que essas forças não se cancelem. Então a força que chutou a bola não consegue cancelar a força que chutou o pé. Então são forças que não se cancelam. Nunca acreditem que estas forças elas se cancelam. Forças de ação e reação não se cancelam. O grande erro dos estudantes do ensino médio é acreditar, por exemplo, que o peso e a normal são par ação e reação. Muito perigoso isso. Mas por que é que eles não são um par ação e reação? Porque embora o peso seja para baixo, a normal seja para cima, eles não funcionam como par ação e reação. Bom, bem simples. Vamos ver o que é que acontece com as características dele. Digamos que o meu peso seja 10 newtons. A gente acaba achando também que a normal é 10 newtons, né? Porque o corpo está em equilíbrio.
Eles têm a mesma direção? Vertical? Tem. Top. Mesmo módulo? 10 newtons, 10 newtons. Tem também. Sentidos contrários? Sim, professor. Um é para cima e outro é para baixo. Mas atuam em corpos diferentes? Vamos ver. O chão faz uma força no bloco. E a terra, que é quem está puxando o bloco, faz uma força no bloco. Então vamos lá. O chão faz uma força no bloco e a terra faz uma força no bloco. Tanto o peso como a normal estão no bloco. Então elas não estão em corpos diferentes. Logo, elas não são um par ação e reação. É tanto que a prova é grande que normalmente a normal e o peso elas se cancelam. Eu nem tenho movimento para o lado do peso e nem tenho movimento para o lado do normal. Logo elas se cancelam. Mas quando um jogador chuta uma bola, a bola vai-se embora e o pé leva uma pancada. Porque neste caso, a ação e reação, por atuar em corpos diferentes, não se cancelam. Essa é a pegadinha maior das questões de física que envolvem terceira lei de Newton, ação e reação. Então não esqueçam, mesma direção, mesmo módulo, sentidos contrários, porém atuam em corpos diferentes. Interessante a gente entender também que quando Newton descobriu essas leis, ele precisou fazer uma matemática diferenciada para essa lei. Essas leis. Então, quando vocês forem estudar as leis de Newton, se alguém for estudar essas leis no ensino superior, vocês vão ver o cálculo, cálculo 1, cálculo 2. Esse cálculo foi uma estratégia matemática que Newton criou para conseguir delinear essas grandezas, esses fenômenos. E eles são tão importantes que eles não são mais chamados de teoria ou hipótese. Eles funcionam como leis, ou seja, eles já foram comprovados diversas vezes. Lembrando que esta aqui foi herança de Galileu, esta daqui foi o cálculo newtoniano e essa aqui é uma característica das forças que agem com pares ação e reação. Tem músicas que ajudam vocês a lembrarem essas leis, tá? Mas tem uma especial que é muito massa. E ela diz assim, ó, que a força é igual a massa vezes a aceleração. O princípio fundamental da dinâmica eu criei. E com essa eu fiz minha segunda lei. Depois então, continuei. Insatisfeito com somente essas duas leis. Vocês podem aí olhar na internet algumas músicas que ajudam vocês a internalizar essas equações. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Valeu, moçadinha. Um grande abraço do Miau. Boa noite.